Na sequência, eu quero continuar falando para vocês que os principais pigmentos na absorção de energia luminosa para a fotossíntese são as clorofilas. No entanto, a planta possui fotorreceptores. Fotorreceptores que identificam gradientes de luz. E esses gradientes de luz, identificados pelos fotorreceptores, podem desencadear uma série de modificações no metabolismo e na fisiologia das plantas. Alguns dos fotorreceptores estão aí. Nós não vamos adentrar tão profundamente nesses fotorreceptores, porque a gente adentra mais em nível de pós-graduação. Em nível de graduação a gente só cita. Então, os principais fotorreceptores, os fitocromos, criptocromos, fotorreceptores na banda do ultravioleta e fototropinas. Então, aí está mais ou menos listado o comprimento de onda em que cada fotorreceptor desse absorve energia luminosa. Eu vou destacar um pouco dos fitocromos. O fitocromo é um tipo de fotorreceptor que apresenta uma fotorreversibilidade. Quando absorve luz vermelha, o fotorreceptor FV ele é convertido numa forma SVE. FVE. Quando o fitocromo absorve luz na banda do vermelho distante, ele é convertido na forma FV. Observe que, à medida que a planta absorve luz de diferente comprimento de onda, essa fotorreversibilidade é alterada. Note que ocorre uma alteração. Absorver luz de comprimento de onda na banda do vermelho, começa a acumular o fitocromo FVE, que é o fitocromo capaz de absorver luz, principalmente de vermelho distante. Quando ele absorve vermelho distante, acumula FV. O vermelho distante a luz na banda do vermelho distante é encontrada principalmente em locais mais sombreados, em ambientes mais sombreados. E muitas vezes a planta desenvolve uma resposta de evitação à sombra. Qual é a resposta comum de evitação à sombra que nós imaginamos? A planta crescer o caule, aumentar em altura, investir em caule. Tá? Então, observe que a diferença do fitocromo FV para FVE é basicamente o isômero cis modificado pelo isômero trans, aí na figura ao lado esquerdo que nós estamos demonstrando. Qual é a aplicação prática dos fitocromos? A aplicação prática são que sementes fotoblásticas positivas, sementes que precisam de luz para germinar, elas germinam na presença de luz vermelha. E essa germinação é inibida quando a luz vermelha distante é fornecida. Observe no experimento aqui que comprovou isso, né? Que eu acabei de falar. Semente de plantas de alface, quando colocadas sob luz vermelha, 70% de germinação. Observe, quando a luz vermelha é colocada, o índice de germinação é 70%. Quando a luz vermelha é colocada e depois a luz vermelha distante, note que cai para 6%. Note que quando a última luz fornecida é vermelha, a germinação é sempre maior. Aqui em torno de 74%. Quando a última luz fornecida é vermelho distante, a germinação cai. Então, observe que a luz vermelha, e é a última que parece que é identificada, e a gente consegue muito bem compreender isso, porque à medida que a planta absorve luz vermelha, o fitocromo FV ele é convertido na forma FVE. Então, essa forma FVE que deve ser a forma ativa fisiologicamente e que ativa o metabolismo germinativo. Se pensarmos, aqui o experimento mostrado em placas de Petri, né, o que eu acabei de falar, só que em placas de Petri, demonstrando como que ocorreu. Observe aí, quando o vermelho distante, o vermelho é colocado. E também, nós estamos falando de luz vermelha, mas também tem os fotorreceptores que absorvem luz azul. A luz azul ela tem importância em inibir o alongamento do caule, o criptocromo que absorve essa luz azul. Ela estimula a abertura estomática, e é a zeaxantina que absorve esse tipo de luz azul também. Estimula o movimento dos cloroplastos, as fototropinas que podem estar absorvendo essa luz azul e desenvolvendo esse tipo de modificação fisiológica. Controle do relógio circadiano, criptocromo. Então, são fotorreceptores que atuam também na absorção de energia luminosa e desencadeiam respostas na planta.
Observe nesse slide que nós temos uma relação da luz vermelha com a vermelha distante. Ó. Então, a luz vermelha e a luz vermelha distante. Observe que essa relação aqui, ó, essa relação, ela tem uma variação ao longo do dia. Ó. Ao longo do dia tem uma variação. Luz do dia, pôr do sol, luz do dia, pôr do sol, num dossel de uma planta e no solo a 5 centímetros de profundidade. Observe que tem uma variação durante o dia, que não é constante essa relação luz vermelha distante. Então, existe uma variação e essa variação é identificada pelos fotorreceptores da planta. E isso é extremamente interessante para as respostas fisiológicas. Observe nesse gráfico aqui, ó, que é o crescimento, né, o alongamento do caule, em função da relação de fitocromo FVE em relação ao fitocromo total. À medida que aumenta esse fitocromo FVE, observe aqui, ó, quando está aumentando esse fitocromo FVE, quer dizer o quê? Que luz vermelha está sendo absorvida. A luz vermelha é uma luz que inibe o crescimento do caule. A luz vermelha distante induz o crescimento do caule. Por que induz? A luz vermelha distante é a luz de ambiente sombreado, ambiente que tem pouca disponibilidade de luz vermelha e luz azul. Então, induz o alongamento do caule. A luz vermelha é a luz que inibe o alongamento do caule. Então, note que quando esse fitocromo FVE é acumulado, quer dizer que está absorvendo muita luz vermelha. Então, a luz vermelha está sendo absorvida. Então, quando a luz vermelha está sendo absorvida, ó, note que o crescimento do caule ele é inibido. Ó, ele vai decrescendo. Ó, ele vai decrescendo. Por quê? Tem muito mais fitocromo FVE em relação ao total. Então, observe, essa é uma resposta extremamente interessante e importante. É uma resposta, muitas vezes, para a planta de sol que não está aclimatada à sombra. Quando ela está na sombra e é colocada no sol, rapidamente o crescimento do caule ele é desacelerado. O melhoramento genético sendo utilizado por meio do conhecimento dos fitocromos tem melhorado vários plantios. Por exemplo, o plantio de milho, a produtividade foi modificada consideravelmente sem aumentar a produtividade por planta, mas por aumentar a quantidade de plantas por hectare. Por que isso? A planta, muitas vezes, ela tem uma resposta de evitação à sombra. Qual é a resposta de evitação à sombra? Ela começa a investir em caule e aí crescer mais em busca da luz. Aumentar em altura, tá? Em busca da luz. Um crescimento em altura, longitudinal, em busca da luz. Quando a planta investe em caule, ela está investindo no vegetativo. Muitas vezes prejudica o reprodutivo. Então, as plantas de milho foram melhoradas nesse sentido. No sentido de não desenvolver essa resposta de evitação à luz. Com isso, a planta investiu menos no vegetativo. Manteve-se um porte não tão elevado para causar maior sombreamento umas nas outras. O porte não ficou elevado, muito pelo contrário, o porte ficou reduzido. Isso possibilitou aumentar a densidade de plantio, aumentar a quantidade de plantas por hectare e a produtividade por hectare ser maior, pelo maior número de plantas. Então, observe que o melhoramento genético utilizou de um conhecimento de fitocromos para aumentar a produtividade de plantas de milho. Aqui um slide que mostra a importância da luz azul e da luz vermelha. Tanto a luz azul quanto a luz vermelha tem importância na abertura dos estômatos. No entanto, a luz azul tem uma importância pelo menos 10 vezes maior na abertura estomática do que a luz vermelha. Observe aí, ó, que a luz vermelha, ela sendo absorvida, vai desenvolver a fotossíntese. Uma vez que desenvolve a fotossíntese, vai produzir como assimilado aqui, ó, sacarose. Produzir o sacarose, à medida que sacarose é produzida, está sendo produzida e utilizado o CO2 interno da planta. Utilizando o CO2 interno da planta, a planta precisa abrir o estômato para que entre mais CO2. Então, por meio do consumo de CO2 interno, a planta abre o estômato. Ou seja, nós já vimos lá na parte de fisiologia dos estômatos, né, que a célula guarda absorve água, fica túrgida e abre o poro estomático. Então, ocorre aqui a absorção de água, ó, e a abertura do poro estomático. Note que na luz azul pode ocorrer a mesma coisa. Ó. Pode ocorrer o mesmo processo. Ó. Fotossíntese, realizou fotossíntese, sacarose. A sacarose foi produzida, ó, absorveu água, a célula guarda e abriu o estômago.
No entanto, a luz azul, ela promove a abertura estomática por outro caminho. Essa luz azul sendo absorvida pelas fototropinas, pode desencadear a ação de fosfatases, ativa a protoTPase, ocorre uma hiperpolarização da membrana, que abre os canais de influxo de potássio, ativa o simporte cloro-hidrogênio, com o movimento desses íons, resulta na absorção de água pela célula guarda e na abertura estomática. De forma que, por meio da luz azul, o potencial de abertura estomática é pelo menos 10 vezes maior do que por meio da absorção da luz vermelha. Então, a luz azul tem uma importância muito grande na absorção, na fotossíntese e na abertura estomática. Agora, vamos imaginar a condição em que uma clorofila isolada absorve um fóton, absorve energia luminosa. Se essa clorofila absorver um fóton na banda do vermelho, imagine que essa clorofila absorveu um fóton de luz que tem energia compatível com o vermelho. Então, essa clorofila tem um elétron excitado e esse elétron ele sai de um estado energético basal para um estado energético chamado de primeiro singleto. Então, o estado de primeiro singleto está aqui, ó, primeiro singleto. Mas observe que se essa mesma clorofila ou outra clorofila não absorver a luz vermelha, absorver a luz na banda do azul, o elétron ele vai ser excitado do estado basal para um estado energético maior, chamado aqui de segundo singleto. É um estado energético maior. Esses estados energéticos, primeiro e segundo singleto, são estados instáveis, em que a energia rapidamente é dissipada, ela é perdida. Do segundo singleto para o primeiro aqui, ó, essa energia só pode ser perdida na forma de calor. Está demonstrado aqui, ó, o calor, ó, na forma de calor. Note que o excesso que o azul possui em relação ao vermelho, ó, é perdido somente por calor. Então, absorver luz na banda do azul, o excesso que existe em relação ao vermelho não entra na fotossíntese. É perdido apenas na forma de calor. Do primeiro singleto aqui, ó, para o estado basal, para a clorofila retornar a uma forma estável, essa energia pode ser perdida por 4 processos. O primeiro deles é ressonância indutiva. Pode ser perdido também por fluorescência, que é a perda de energia por emissão de luz. Pode ser perdida também por calor, ressonância indutiva, fluorescência e calor. E pode ser dissipada por meio da fotoquímica, pode entrar na fotossíntese. Note que a luz que a planta absorve, de toda a luz que a planta absorve, a energia não é utilizada totalmente na fotossíntese. Parte pode ser utilizada na fotossíntese e parte pode ser dissipada de outras formas. Note que a fotossíntese é uma forma de dissipação de energia. Por quê? Porque utiliza a energia que foi absorvida. E compete com outros tipos de dissipação. Ressonância indutiva, fluorescência, calor. Então, observe, ó, que a produtividade quântica é a quantidade de produtos fotoquímicos em função da luz absorvida. É em torno de 0,95. 0,95 é para a fotoquímica e em torno de 0,5 é para a fluorescência. Enquanto os outros métodos, os outros processos de dissipação são praticamente insignificantes ou bem reduzidos em relação a esses dois. Aqui o efeito intensificador de Emerson. Observe nessa figura que ela é específica para vocês. Nós fizemos uma adaptação do livro do Theise e colocamos específico para vocês compreenderem. Observe que no primeiro gráfico aí, ó, luz no vermelho ligada, luz do vermelho ligada e vermelho distante desligada. Observe que a fotossíntese é X. A fotossíntese aí, ela é X, tá? Está demonstrado aí a fotossíntese é X. No entanto, quando a luz no vermelho distante é ligada e a vermelha desligada, a fotossíntese é X mais 1. Observe aqui, ó, que esse gráfico aqui, a segunda barrinha, ela é um pouquinho maior do que a primeira. X mais 1. Mas note que quando ambas as luzes são fornecidas, a luz vermelha e a luz vermelha distante, note que a barrinha fica bem maior, ó. Fica bem maior aqui, ó. Esse valor é superior à soma desses dois, ó. A soma desse
com esse é menor do que a soma desse. Ó. Tanto é que x mais 1 é 2x mais 1. Aqui é 4x mais 1. Significa dizer o quê? A planta absorvendo luz vermelha e luz vermelha distante de forma simultânea, a fotossíntese é mais eficiente do que absorver elas separadamente. É isso que essa figura está mostrando, o efeito intensificador de Emerson, que demonstra a ação conjunta de dois fotossistemas. Isso é mais eficiente para a fotossíntese. Aqui uma figura que mostra o desenrolar da fotossíntese em função da luz. Então, no eixo Y aí temos a fotossíntese e no eixo X nós temos a intensidade luminosa. Observe que quando o dia amanhece, começa a aumentar a luz. Aumenta a disponibilidade de luz. À medida que aumenta a disponibilidade de luz, vai aumentando a fotossíntese. À medida que aumenta a disponibilidade de luz, vai aumentando a fotossíntese. A luz vai aumentando, a fotossíntese vai aumentando. Até que chega um ponto em que aumentar a intensidade luminosa não acarreta mais em aumentar a fotossíntese. Note que aqui, desse ponto até esse ponto, aumenta a intensidade luminosa e não aumenta a fotossíntese. A fotossíntese fica constante. Nós dizemos que aqui é o ponto de saturação luminoso. O que é o ponto de saturação luminoso? É a intensidade luminosa na qual a fotossíntese é máxima, em que acréscimos de luz não acarretam incrementos significativos na fotossíntese. A partir daqui, incrementos na luz acarreta decréscimo da fotossíntese. Há um excesso de luz que não é utilizada para a fotossíntese e que não consegue ser dissipada pela planta totalmente. Já causa danos. Já causa uma fotoinibição, ou seja, inibição pela luz. Eu quero chamar a atenção para um ponto inicial aqui, quando o dia amanhece, quando a luz é disponibilizada. Esse ponto aqui é chamado de ponto de compensação luminoso. O que é o ponto de compensação luminoso? É a intensidade luminosa na qual a fotossíntese líquida é zero. Significa dizer o quê? Qualquer aumento unitário de luz vai tornar a fotossíntese positiva a partir desse ponto. Observe aqui nesse slide, preparado somente para vocês, tem no livro aí, foi preparado especificamente para vocês da disciplina. Observe aí a fotossíntese de três tipos de planta. Uma planta C3 de sol, uma planta C3 de sombra e uma planta C4. Note que o ponto de compensação luminoso, no qual a fotossíntese líquida é zero, de uma planta C3 de sombra, difere de uma planta C3 de sol, que difere de uma planta C4. Note que é diferente aí. Observe que é diferente o ponto de compensação para cada tipo de planta. Tá? É interessante vocês observarem que logo no amanhecer, vamos pensar aqui no dia amanhecendo às 6 horas da manhã, antes do amanhecer a fotossíntese ela é negativa. Por que a fotossíntese é negativa? Porque a fotossíntese líquida é a fotossíntese bruta, conforme a equação aí acima, menos a respiração mais fotorrespiração. Só que à noite não está tendo fotossíntese bruta. Então note que o sinal negativo aqui, esse sinal negativo não está tendo fotossíntese bruta à noite. E esse sinal negativo faz com que a fotossíntese líquida seja negativa. Só que à medida que o dia vai amanhecendo, luz vai sendo disponibilizada. Quando a luz vai sendo disponibilizada, a fotossíntese bruta começa a aumentar. Ela começa a ter níveis mais elevados. Então, à medida que a fotossíntese bruta vai aumentando, chega um tempo que esse valor ele é igual à soma desses. Então, a fotossíntese líquida passa a ser zero. E isso é o ponto de compensação luminoso para essas espécies. Então, o ponto de compensação luminoso, ele é maior para as plantas C4 do que as plantas C3 de sol, como está demonstrado aí abaixo, que é maior do que as plantas C3 de sombra. O ponto de saturação da C4, nas nossas condições da planta C4, não satura com a quantidade de luz que tem disponível. Então, o ponto de saturação é maior do que a da C3 de sol, que é maior do que a C3 de sombra. Tá? Então, observe aí nessa outra figura
a fotossíntese em função da luz de planta C4 e de planta C3. Então, note que a fotossíntese C4, com alta disponibilidade de luz, a fotossíntese C4 é maior do que a C3. Nós vamos tratar nisso um pouquinho mais à frente. Eu diria que isso é o filé mignon da fotossíntese, é o top da fotossíntese. Então, em alguns exemplos de plantas C3, de planta C4 e campo. Isso não é coisa que a gente exige que você grave, que você decore agora a qualquer preço, na loucura. Mas é interessante você saber quais são as plantas C3, as plantas C4 e as plantas CAN. É interessante saber muitas, algumas que estão no seu cotidiano, no dia a dia. Porque é difícil gravar todas, mas ter uma quantidade na mente é bem interessante, bem agradável, tá? Você saber se é C3, se é C4, se é CAN, já te diz muita coisa. Mesmo sem você conhecer a espécie, já te diz muita coisa.